Fala galera, bem-vindo ao 21 no Dado, eu sou a Fernanda, eu estou aqui também com o Stefano e o Lúcio, que daqui a pouco eles vão se apresentar. Hoje a gente está fazendo um collab aqui muito especial com o Lúcio, e o Stefano é praticamente escravo do canal, vocês já estão acostumados a ver ele por aqui, mas a gente quer fazer uma comparação da quarta e da quinta edição de Lenda dos Cinco Anéis. Mas olha só, galera, é uma comparação do bem, tá? Não tem essa de que tal edição é melhor. Esse não é o objetivo desse vídeo. Eu acho que você pode sim preferir um sistema ou outro e tudo bem. E vão ter pessoas que discordam de você nos comentários. Então, assim, vamos ser uma pessoa legal, tá? O sistema tá aí para ser jogado. A quarta edição ainda existe. Se você prefere a quarta edição, você joga a quarta edição. Se você prefere a quinta edição, você joga a quinta edição. A ideia aqui é apresentar justamente essas duas opções que tem. E nessa apresentação é importante a gente lembrar que a quinta edição de Lenda dos Cinco Anéis ela não foi traduzida para português. E ela nem tem previsão de ser traduzida para português, o que é muito triste e deixa o material inacessível para uma parte das pessoas que gostariam de jogar e testar. Inclusive aqui no canal a gente está fazendo vídeo de regra da quinta edição, se você quiser acompanhar. E o Lúcio tem um monte de material muito bacana da quarta edição. Lúcio, se apresenta aí para o pessoal, por favor, para quem não conhece a RPG Explorer, fala um pouquinho de você e do canal, por favor. E aí galera, quem fala é o Lúcio, eu normalmente falo. E aí galera, quem fala é o Lúcio, seu narrador, mas dessa vez agora estamos de uma forma mais ampla aqui no 21 do Dado. Vamos lá, eu tenho um canal chamado RPG Explorer, que faz vídeo de Lenda dos Cinco Anéis principalmente e de outros RPGs. Eu já tenho mais de 210 vídeos, se eu não me engano, sobre Lenda dos Cinco Anéis, principalmente falando sobre regras e tal. E tenho diversas campanhas também de Lenda dos Cinco Anéis. No exato momento, assim, na data que esse vídeo está sendo gravado, pelo menos estou lançando 3 vídeos por semana, 2 campanhas e uma bem interessante, Lenda dos Cinco Anéis, que conta ali a época dos Quatro Ventos, que para quem conhece a história de Lenda dos Cinco Anéis, é uma época bem legal, muito importante. Então, é isso, esse é o meu jabá. Não sou a Nanda para fazer um grande jabá. Então, galera, olha só, dá um pulo lá no canal do Lúcio, que é muito bom, e o cara é parceiro, tá aqui com a gente fazendo esse vídeo. Inclusive, saiu o collab nosso lá no canal dele, ou vai sair, porque a gente ainda tem que alinhar as agendas, onde a gente compara o jogo das 20 perguntas das 2 edições também. Também com um coraçãozinho, tá cheio de amor, gente, porque ninguém merece ódio no mundo do RPG. Então vamos lá, o tema de hoje é comparando a quarta e a quinta edição de Lenda dos Cinco Anéis. Então vamos começar com uma coisa que já é quase polêmica, que são os dados. Vamos lá, o que você pode me dizer sobre o rolamento de dados da quarta edição, Lúcio? Vamos lá, o sistema utilizado é o Roll and Keep, ou seja, role e pegue, rola e mantém. E a gente só utiliza os dados de 10, os dados de 10 faces na quarta edição. E a rolagem funciona normalmente dessa forma aqui que eu vou explicar para vocês. A gente tem os testes de perícia, onde a gente vai rolar dados igual à soma da sua perícia com o seu atributo e manter igual o seu atributo. Nesse momento você pode escolher os dados que vocês quiserem que tivessem saído, porém você só pode manter igual a quantidade de atributos. Vou até dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, você vai lá dar um golpe com sua katana no inimigo e você tem uma agilidade 3. No momento seria uma rolagem de 3k3. Porém, você tem Kenjutsu 4. Então isso vai virar, já que a gente soma a agilidade com o nível da perícia nos dados rolados, vai virar o que a gente chama de 7k3. Ou seja, geraremos 7 dados e pegaremos apenas 3 desses à nossa escolha. Bom, na quinta edição você também usa o sistema Roll and Keep, porém você já usa dados diferentes. Você usa dados de 6 lados e dados de 12 lados. Os dados da Fantasy Flight, que é quem faz a quinta edição, eles são personalizados, né? Cada face tem símbolos. Mas você pode usar os dados normais e usar uma tabelinha que vem no livro que ele fala, né? O número 1 significa tal símbolo, o número 2 tal símbolo e assim diante. Para fazer o rolamento, você vai pegar uma quantidade de dados de 6 lados igual ao seu rank no anel. E uma quantidade de dados de 12 lados igual ao rank que você tem na perícia. Então, usando ali o mesmo exemplo, você quer fazer um golpe com a katana, você vai olhar lá a sua perícia de habilidade marcial com armas,
Então, habilidade marcial com armas 4, você vai pegar 4 dados de 12 lados. E na quinta edição você escolhe o anel que você quer usar para o seu ataque. E aí digamos que você quer fazer com o anel do fogo. Você vai olhar lá, eu tenho rank 4 em fogo. Então você vai pegar 4 dados de 6 lados. Você então rola 4 dados de 6 lados, 4 dados de 12 lados. E você vai escolher a quantidade de dados igual ao seu anel. Como o seu anel fogo é 4, você escolhe 4 dados. Esses 4 dados vão compor o seu resultado, que aí você tem que comparar com a dificuldade que o mestre deu para aquele teste. Beleza. E agora em relação aos atributos, também teve muita coisa que mudou por aí. E aí, Lúcio, quarta edição? Na quarta, nós temos 9 atributos, sendo eles força, vigor, vontade, agilidade, reflexo, inteligência, percepção, astúcia e o que é, entre aspas, é um atributo, mas ao mesmo tempo é um anel, o vazio. Cada atributo é associado a um anel. E qual eles são? Vigor e vontade a gente serve para terra, eles fazem o conjunto de terra. Força e percepção formam a água. Reflexo e astúcia formam o ar. E agilidade e inteligência, o fogo. Como já foi dito, vazio é um anel e ao mesmo tempo um atributo. E também temos um atributo derivado, que nós chamamos de ferimentos. Ele é baseado no anel da terra e ele determina o quanto de dano você recebe. Então, quanto maior o seu anel da terra, mais dano você pode aguentar, mais difícil é de você ter as penalidades e mais difícil é de você acabar morto. Cada um desses atributos que eu falei, eles são associados a uma perícia. Então, por exemplo, Kenjutsu usa agilidade, Cerimônia do Chá usa o vazio e assim por diante. Então, cada perícia é associada a um atributo. Na quinta edição, você tem a presença dos anéis, fogo, terra, ar, água e vazio. Mas você não tem os atributos. Os anéis, eles na verdade vão representar a forma com a qual você vai encarar uma determinada situação, né? A forma como você quer dar uma solução para aquele problema. Então o anel da água representa adaptabilidade, postura amigável. O anel do ar é graciosidade, eloquência, esperteza. O anel do fogo, inovação, ferocidade. O anel da terra, razão, firmeza, resistência. E o anel do vazio, misticismo, autoconhecimento. Então, beleza. Diferente da quarta edição, aqui você pode usar as perícias em conjunto com qualquer anel. O anel só determina a forma como o personagem vai abordar o problema. E tem também os atributos derivados, né? A resistência é o fogo mais terra vezes 2 e indica o quanto de fadiga um personagem pode suportar. A compostura é água mais terra vezes 2, que indica o quanto de estresse um personagem pode suportar. O foco é ar mais fogo e é o quão rápido você reage a uma ameaça. E a vigilância é ar mais água sobre 2 e indica a capacidade de perceber ameaças. Agora, em relação às escolas e técnicas, né? Vamos falar um pouquinho sobre personalização do sistema. Lúcio, conta pra gente como é que é na quarta edição, por favor. Vamos lá. Na sua criação de personagem, você vai escolher uma escola a qual você vai pertencer. Conforme você vai aumentando os níveis, você vai ganhando rankings. Quando você começa o jogo, você começa em ranking 1 e em seguida vai 2, 3 e assim à frente. Cada escola, ela possui uma técnica que vai do level 1 a 5. Então, vamos lá, o Mirumoto vai lá, level 1 ele vai ganhar a técnica de Mirumoto de nível 1. Então, pronto, ele recebeu tal técnica. E quando ele chegar num certo nível de sabedoria, ele vai receber a de 2, de 3 e tal. Porém, você tem umas outras coisas que você pode fazer para variar um pouco mais essas técnicas, que são as escolas avançadas, que é quando você pega tais requisitos e dentro do jogo o narrador te libera a entrada a essa escola. Você entra nela e ela pode dar mais 3 técnicas diferentes para vocês, além das 5 que você recebe. E pode vir em qualquer ordem, então depende da escola. Você pode começar a aprender essas 3 depois que você chega no level 2, ou algumas que você só aprende essas novas 3 técnicas depois que passa do level 5. E como outra opção nós temos as trilhas, que praticamente é você excluir
uma técnica que você receberia e trocá-la por outra, a da sua trilha. Você também tem que fazer tais requisitos e o mestre tem que deixar que você entre na escola dentro do jogo já. Então, o Miromoto pode avançar de nível 1, mas ele pode, em vez de ir para a sua técnica de level 2, se tiver alguma trilha adequada, ele pode entrar na trilha e não vai receber, nunca mais vai receber a sua técnica level 2, mas ele recebe a da trilha e depois prossegue da 3 em diante. Então a trilha só tem uma técnica. Na quinta edição, já mais uma vez, você vê uma diferença muito grande. Basicamente, toda a escola vai ter uma habilidade inicial, que é comum a todos os samurais daquela escola. E quando você chega no rank 6, você ganha a habilidade Master, que é também específica dessa escola. Então a escola, na verdade, ela só vai te determinar duas técnicas. A técnica inicial e a técnica Master, né, a técnica Mestre, que é a de rank 6. No meio desse caminho, você vai pegar o seu XP e você vai comprar técnicas. São técnicas que, por si só, elas são mais fracas, porém existe uma variação maior de técnicas que você pode comprar. Então você pode ter várias técnicas. E essas técnicas, geralmente, elas te dão efeitos extras para você colocar durante a sua ação. Então, por exemplo, você vai fazer um ataque. Aí existe uma técnica que permite que você use determinados símbolos do dado para reduzir a resistência física do seu oponente. Então, digamos que o seu oponente usa uma armadura muito pesada, que dá uma resistência física para ele de valor 4, que é um valor alto em quinta edição. Você então usa esses símbolos para reduzir e ignorar parte da resistência dessa armadura. Um lado interessante disso é que você consegue fazer dois personagens da mesma família, da mesma escola e que acabam sendo totalmente diferentes. Você pode ter um que é mais focado em técnicas de defesa, ou de repente ele é mais focado em técnicas para o uso de armas como uma lança, uma naginata. Você pode ter outro que ele é mais focado em técnicas mais agressivas de combate, para poder dar mais dano, para reduzir a resistência do oponente. E essas técnicas, elas têm um custo até barato de XP para você comprar, e tem pré-requisitos que você tem que cumprir, e algumas dessas técnicas, o pré-requisito é o ranking que você está. Assim como na quarta edição, você vai evoluindo de ranking de 1 até 6. Na verdade, na quarta você consegue até passar de sexto ranking. Na quinta você vai de 1 até 6. Bom, pessoal, e aí a gente vai sair um pouquinho do roteiro agora. Eu vou propor, na verdade, a gente comparar aí o que vocês gostam mais da quarta edição e o que vocês gostam na quinta. Mas lembrando, mais uma vez, porque acho importante frisar que eu vi muito hate da quinta edição especificamente, mas eu acho o seguinte, galera, não tem problema gostar da quarta, não tem problema gostar da quinta. Você vai gostar do jogo que o seu mestre for narrar pra você, sabe? Tipo, no final das contas você tá dependendo de um narrador. Se o narrador gosta mais de narrar um jogo na quarta edição, você vai jogar um samurai da quarta edição e vai ser feliz, sabe? Você tá em Rokugan. Ou não vai ser feliz, porque a felicidade é uma coisa difícil de achar em Rokugan às vezes. Mas enfim, o importante é você jogar, é você curtir o sistema que você tá jogando, e você não precisa ficar com raiva do amiguinho porque ele gosta de uma coisa diferente de você, tá? Então, respeito, por favor. E vamos combinar, né? Que hoje em dia com a internet, você conseguir achar uma mesa de um sistema que você prefere é muito mais fácil, né? Existem vários grupos de Lenda dos Cinco Anéis de quarta edição, de quinta edição, onde o pessoal às vezes vai lá, abre mesa para os outros. Então, se você gosta de quarta edição e por acaso só conhece pessoas que estão jogando na quinta, cara, vai na internet, procura esses grupos, Facebook, você vai achar e vai ter alguém narrando quarta edição porque você prefere quarta edição. E do outro lado a mesma coisa, se você quer quinta edição, vai ter gente narrando mesa de quinta edição também. Então é uma coisa assim que você tem que escolher o que você prefere. A gente já jogou as duas edições, tá? Tipo, um dos jogos de Legends preferidos que eu tive na vida foi mestrado pelo Vitrola. Vitrola, se você estiver vendo esse vídeo, deixa um like aí embaixo, comenta especificamente. Mas foi um jogo muito legal e foi na quarta edição, sabe? Então eu acho que a experiência vai ser completamente determinada pelo seu mestre. Sim. Pode falar, Lúcio. Sim, depende do seu mestre em si, mas o principal é como ele vai utilizar e passar a história a você. É claro, a questão mecânica é importante porque ela pode fazer com que você conheça mais, interaja mais e se conecte mais ao mundo, mas independente de qual, a quarta e a quinta faz isso com uma excelente maestria, as duas. Então, você consegue fazer muita coisa legal de mesas, independente de qual
das versões que você está fazendo, qual versão você está jogando. E como o Stefano disse, a internet está aí ampla, tanto que eu já fiz uma campanha aberta de Lendas de Cinco Anéis, conheci mais de 10 pessoas diferentes com isso. E você vê pessoas querendo muito jogar quarta, quinta, já postei coisa assim querendo no grupo da quinta, e aí chegou gente falando pra jogar Lendas de Cinco Anéis, mas viu que era da quarta, e falou assim, vou aprender a quarta, vou aprender como jogar a quarta, pra mim poder saber como jogar nas duas, e poder entrar na mesa de qualquer uma das duas versões. Essa eu acho que é a melhor opção. A melhor opção, aprende as duas e você tá muito mais livre pra escolher jogar. Não, essa semana eu quero jogar nessa, outro mês eu quero jogar na outra. A variedade. Eu joguei Lenda dos Cinco Anéis desde a primeira edição. Eu joguei bastante a primeira edição, eu joguei muito pouco da segunda, depois a gente jogou bem da terceira e a quarta foi a que eu mais joguei, e agora eu tô totalmente na quinta. São propostas diferentes, sabe? A quarta edição é claramente uma evolução comparado com a primeira, segunda e terceira edição. Sabe assim, é claramente uma evolução, é a mesma proposta, o mesmo sistema, e é muito melhor do que as anteriores, pelo menos na minha opinião. A quinta edição ela já vem com uma proposta totalmente diferente, entendeu? Toda essa questão da mudança, de não ter mais os atributos vinculados, do anel ser uma coisa mais flexível, aberta à interpretação, o próprio jeito de você montar a sua ficha em termos de escolher vantagens e desvantagens, assim, é uma outra proposta. Então, assim, vão ter pessoas que vão gostar dessa nova. Eu, particularmente, gosto muito da quinta edição. Eu tinha algumas críticas à quarta que foram mudadas totalmente para o jeito que eu achava que era melhor exatamente na quinta edição. Por isso que eu acabei migrando. Você foi consultor, né? Conta pra gente a verdade, Stefano. Pior que não, mas, cara, a primeira vez que eu li a quinta edição, eu juro que eu fiquei chocado que os caras mexeram, assim, vários pontos que me incomodavam da quarta edição. Mas, assim, mesmo tendo algumas críticas à quarta edição, cara, a maior campanha que eu já joguei, as duas maiores campanhas que eu já joguei de Lenda de Cinco Anéis foram na quarta edição. Uma foi essa que a Nanda jogou também, e uma foi bem antigamente, que a gente jogou, que a gente até brincava, que eram os 13 estalinhos. Que era uma situação parecida com os 7 trovões, mas eram 13 pé rapados. E assim, cara, sempre foi muito divertido, né? O que acaba que importa mais é a ambientação, né? É óbvio que o sistema, a mecânica tá ali para te conduzir, é uma parte importante, mas a ambientação de Rokugan, a ambientação de Lenda dos Cinco Anéis, é uma ambientação muito rica e é o que faz o cenário em si ser um cenário agradável e gostoso de jogar, entendeu? Eu queria falar alguns pontos positivos e negativos da quinta, né? E vamos lá. Eu acho que o lance dos dados personalizados é uma coisa que assusta num primeiro momento. Eu lembro que quando eu comecei a jogar... Primeiro eu fiquei bem irritado de ter os dados personalizados, até porque trazer os dados para o Brasil é um caso à parte, tá? Porque você paga taxa, é horrível isso. Então, assim, às vezes é melhor você usar a tabelinha e você converter os seus dados de RPG normal, os D6 e os D12. Assim, então a gente demorou um pouquinho para pegar, mas quando a gente recebeu os dados... Assim que chegou os dados personalizados, eles eram lindos e fofos, aí mexe, né, com o seu coraçãozinho. E eu peguei mais rápido o sistema depois que chegaram os benditos dos dados caros personalizados. Porque eu sou uma pessoa muito visual, então os dados terem os símbolos me facilitou o rolamento depois que eu me acostumei com isso, né? E não são tantos símbolos assim, tipo, se você for ver outro sistema da Fantasy Flight, que é parecido, talvez você conheça, é o sistema do Star Wars. E tem o dobro de símbolos. Enfim, e acaba que eu acho que é uma coisa que pode dar um certo... dados. Também. O dobro de dados. Mais Então, assim, que eu o acho que é uma coisa que pode assustar, sim, num primeiro momento. Acho que vale a pena você investigar se você tiver uma pessoa que queira mestrar para você a quinta edição, não fique com tanto medo, assim, tem oportunidades. Uma dica que eu dou também é que existe aplicativo, tá, de celular, ele é pago, mas é bem barato, muito mais barato que comprar os dados e trazer os dados, e que ele faz o rolamento dos dados já com os símbolozinhos, você consegue clicar para fazer a escolha dos dados, facilita bastante também. Saiu o Foundry, né? A quinta edição agora está totalmente adaptada. Sem falar nos VTTs, né? Você tem o Roll20, eu não sei se tem, mas no Foundry você já tem um sistema da quinta edição feito pelo pessoal que produz, né, a quinta edição. Então já é um sistema oficial dentro do Foundry,
que já ajuda bastante. Cara, o fato de ter mudado e o pessoal que fala português se ferrou com essa mudança, que na verdade o fato de não ter tradução para português, eu acho que é o que joga mais contra essa edição. Até quem estaria, assim, menos intimidado pelos dados com faces diferentes e gostaria de testar a proposta, às vezes não tá afim de ler, sabe, um monte de livro novo, tudo em inglês, sabe, às vezes dificulta você ter uma compreensão 100% da regra, e eu acho que isso afasta um público que quer muito consumir esse tipo de conteúdo. Então, para mim, não ter tradução para português joga contra a quinta edição. E, em compensação, ela tem um sistema que é uma das coisas favoritas que eu vejo, assim, que eu olho, que eu acho muito interessante, é a questão de como trazer o drama para o dia a dia do samurai. Então, você ter as condições de estresse, de alguma forma, na mecânica do jogo, eu acho que ajuda você a interpretar o personagem que você construiu no jogo das 20 perguntas. Então, deixa de ser uma coisa que é só na ficha que você colocou lá. E se você for um jogador experiente, que gosta dessa parte, você vai jogar independente se isso tem ou não no sistema. Mas eu acho que ajuda quem está começando na hora. É mais chato de fazer a ficha, porque é uma ficha longa, né? São 20 perguntas, enfim. E você tem que pensar em muita coisinha, mas acaba que no final, a quinta edição, ela te traz ela traz melhor, assim, ela dá uma liga, ao meu ver, melhor, dessa questão interpretativa com o próprio sistema. Lúcio, você quer debater aí um pouquinho a respeito dos pontos positivos da quarta e da quinta? Deixa eu só acrescentar uma crítica à quinta edição que eu li bastante, que o pessoal fez quando saiu o beta teste, depois quando foi lançado efetivamente. Um dos símbolos do dado é o símbolo de oportunidade. E muitas das técnicas que você adquire com XP, você precisa dessas oportunidades para poder fazer o efeito da sua técnica. E isso era uma reclamação que as pessoas faziam muito, porque na quarta edição, né, você tem as suas técnicas e geralmente essas técnicas te dão algum bônus direto ao rolamento ou já te dão algo que você vai conseguir fazer no seu rolamento, seja aumentar a quantidade de raises, né, como é que ele chama? Aprimoramento, o Lúcio? Incrementos aqui. Incrementos, isso. Então, né, algumas técnicas já te dão incrementos de graça, outras já aumentam o seu dano, outras aumentam o seu rolamento para um duelo de ajudos, algo do gênero. Na quinta edição já não tem muito isso. Você fica meio que dependente de sair essas oportunidades no rolamento para você conseguir usar. E ao mesmo tempo você tem que ter os sucessos para poder conseguir bater a dificuldade do cheque. Então eu vi muita gente reclamando disso, né? Que, poxa, você tem várias técnicas, mas você quase não consegue usar, ou você não consegue usar no poder máximo da técnica, porque você nunca tem os dados suficientes. Acho sim que é uma crítica válida. Uma outra crítica pessoal minha com relação à quinta edição, mas que também serve um pouco para a quarta, é a questão do material ser difundido em vários livros. Então, quando você pega, por exemplo, o livro base da quinta edição, você já tem todo o suficiente para poder jogar. Mas tem uma quantidade de técnicas muito restritas, as invocações, né, que seriam as magias dos Shugenjas também, tem lá uma lista boa, mas também acaba que, se você fica jogando só com esse livro base, você acaba esgotando muito rápido, e você então acaba ficando meio que refém, de certa forma, de comprar os outros livros que eles vão lançando para ter esse material extra. Era algo que acontecia na quarta, mas eu acho que na quinta ainda é mais exacerbado do que na quarta. Agora vai lá, Lúcio, fala aí. Então, não tenho muito conhecimento da quinta para opinar tantas coisas, mas eu também me interessei muito quando eu vi a quinta edição, tanto que eu só não comecei no meu mundo na quinta, porque meu conhecimento do inglês é um pouquinho menor do que de outras pessoas, então eu preferi ir para a quarta, pela questão de ser em português. Mas, levando com consideração a isso nos livros, a quarta edição do Lendas dos Cinco Anéis, ela tem mais de 15 livros. E só 3 tá em português. E eu já li os 3. Me supriu tudo que eu posso conseguir? Ainda não. Eu ainda quero consumir mais. E é que nem você disse, a gente fica refém. A gente tem que ir e comprar os outros livros. E aí eles estão em inglês. Então, acabei chegando no mesmo ponto, né? Fui seguindo. Agora só tem inglês. E aí eu tô começando
aprender mais com os livros em si. Mas eu também tenho algumas críticas à quarta, que eu sinto que o sistema, ao que eu também já ouvi falar de outras pessoas, é mais difícil. Porque eu tenho jogadores que jogam comigo há 2 anos, 6 jogadores em específico, só 2 deles sabem usar incrementos e manobras da forma correta. Os outros 4 não sabem muito bem utilizar. Tanto que tem uns assim que pergunta, diminui em 10 ou em 5 quando a gente usa o incremento teste? Que não É uma lembra prova de de coisas matemática, né? é muita coisa. E, tipo assim, você tem que ler muitos livros pra conseguir achar cada um de feitiços diferentes que vão vindo. Porque se você comprar um, você vê, tem lá 5 novos feitiços. Ainda tem 15 livros. Se cada um deles tiver 5 feitiços, e você quer ser um Shugenja bom, você vai querer ir atrás de todos os outros 15 livros. Então, também chega numa complicação enorme. E também uma parte que me atrai muito na quinta é essa questão de você poder escolher suas técnicas e tal, porque se você quer ser um Hida, Bushi, parrudo, você vai ver numa campanha, principalmente se você fizer a campanha de caranguejo, você vai ver diversas pessoas que vão ir até o level 5 de Hida Bushi e vão ser do mesmo jeito, vão pegar vantagem grande, não vão ter muitas diferenças, que na quinta edição eu vejo que é muito mais ampla, muito mais fácil de você ter personagens mais personalizados e diferentes um do outro. E a questão do estresse da quinta ganha muito, né? Com relação ao quarto. Esse lado eu acho muito bom. Essa parada da complexidade que você falou, eu me lembrei que a gente fez, eu e a Nanda, a gente participou de uma campanha de Lenda dos Cinco Anéis de quarta edição, que foi bem longa. A gente acho que terminou, acho que a gente estava no rank 7 ou algo do gênero. E nós dois éramos duelistas. Cara, eu tinha no verso da minha ficha, eu tinha uma tabela gigantesca. Porque era assim, não, pra fazer duelo, se eu tiver com tal coisa ativada, então é assim. Não, mas se for não sei o que lá, tem que ser o teste tem que ser assado. Cara, era uma página inteira de verso. Você tem essa ficha ainda? Porque se tiver, acho que vale a pena colocar na foto e mostrar aqui do lado. Cara, eu posso tentar botar na pós-produção. Assim, só pra criar um parênteses também, né? Eu quis fazer um duelista, mas eu queria ser do Clã do Leão. E na quarta edição não tem nenhuma escola do Clã do Leão que seja focada em duelo. E aí eu conversei com o mestre e tal, e a gente meio que criou uma escola para o meu personagem com técnicas personalizadas, que meio que usava toda a questão do leão, da honra e tal, para poder transformar isso para duelo. A gente até se baseou em algumas técnicas que existiam para ronins e tal, não sei o quê. Se cara, que tem, né? Mas tá nesses 15 livros divididos, né? Ficou uma parada enorme. Era uma prova de matemática para poder participar de duelo. Cara, com relação à crítica da quarta edição, eu tenho uma crítica que eu não sei se muita gente vai concordar. Eu acho que na quarta edição você tem um incentivo muito grande em focar em aumentar os seus anéis, né, os seus atributos, e não em aumentar as suas skills. E por que eu digo isso? Quando você aumenta a sua skill para o cálculo lá da sabedoria, né, do insight, para você subir de rank, se eu não me engano, é 1 para 1, né? Cada ponto que você aumenta numa perícia, você aumenta o seu insight. E o atributo, quando você aumenta o seu anel, você ganha 10 pontos de insight. E como o seu anel vai te dar, você aumentando o seu atributo, ele vai te dar um dado a mais pro rolamento e um keep a mais, enquanto o da perícia só te dá um dado a mais, você acaba ficando muito tentado a aumentar e focar só nos atributos, só nos anéis. Na quinta edição, tem a diferença dos dados. Apesar de você dar o keep de acordo com o seu anel, o anel é o dado de 6 lados, e o dado de 6 lados ele é um dado pior do que o dado de 12. O dado de 12 lados eles têm mais símbolos positivos. Então você realmente tem que ficar fazendo aquele balanceamento. É importante subir o seu anel, mas você não pode abdicar das suas perícias e tal, porque ela vai te dar chance de ter rolamentos melhores. Eu não sei o que o Lúcio acha, mas isso era uma crítica que eu tinha bastante. Principalmente quando eu descobri um site que era uma calculadora para você descobrir a média dos rolamentos. E aí eu vi que fazia muita diferença você focar em atributo e não nas perícias. Então, Lúcio, tem réplica, tréplica, eu nem sei mais. Concordo em partes com a questão,
Por causa que, vamos lá, a gente upar uma perícia, vou dar um exemplo aqui, se a gente vai upar uma perícia para level 10, indo pelo preceito que a gente começa com 0 nela, vamos falar dessa forma, você vai gastar 55 pontos. Com isso, você vai ganhar 10 de sabedoria. Sim. Porém, se a gente for aumentar o atributo, pra gente ganhar esse 10 que você fala, a gente tem que aumentar o anel, não o atributo em si. Então, a gente vai ter que gastar 12 para cada anel, também pensando que eles começaram no básico, que é 2 em cada anel. A gente vai ter que gastar 12 para aumentar os dois, 12 para um, 12 para outro, dando 24, para aumentar mais 10 pontos. E depois 16 e 16, porque aumenta o preço, para 59. A gente vai ganhar 20 pontos de sabedoria, enquanto na outra a gente vai ganhar apenas 10, com praticamente a mesma ponto, né? Foi um Sim. ponto mais caro só. Só que a questão é que na perícia, quando a gente chega, principalmente perícias de ataque, quando a gente chega no level 7 com ela, qualquer dado 9 explode. Sim. E quando a gente chega no level 5, na maioria das perícias de ataque, a gente começa a sacar ela como livre ao invés de simples. Então a gente normalmente pode sacar, se a gente tiver level 3, a gente poder atacar como simples, a gente pode sacar e ainda dar 2 ataques no mesmo turno. Porém, Sim, como eu isso é disse, eu verdade. concordo em partes, porque não é toda perícia que tem isso. É muita mais pouca perícia. Então, tipo assim, se você quer aumentar coisas ali, se você tem um personagem mais focado em duelo, você só vai aumentar dele a agilidade normalmente e a Kenjutsu dele, ou seja lá qual tipo de arma que ele use. Mas qualquer outra perícia, em vez de, não, vou gastar ponto aqui aumentando tal perícia, eu vou aumentar o atributo, porque o importante é comprar ela em um ponto, né? Porque quando você compra ela em um ponto, o dado pode explodir. Sim. Antes de comprar, ela não pode. Não, e eu lembro. Então, acaba ficando não tão dividido. Eu acho que na quinta fica melhor, mas pode falar agora, Fernanda. Eu lembro na quarta edição, por exemplo, dessa duelista que eu fiz, que teve um monte de skill que eu comprei porque eu era obrigada pra comprar a escola lá de Kenshin Zen. Teve um monte de perícia que eu tive que subir e foi um gasto de XP imenso, que eu estava revoltadíssima, que eu tinha que gastar um monte de XP. E além disso, essa escola em si você tem que duelar e ganhar de outro mestre Kenshin Zen, ou seja, difícil pra caramba. Mas enfim, isso são histórias para quem sabe um outro vídeo, galera. Acho que o vídeo já tá grande, então se você ficou com a gente até aqui, muito obrigada, né? Deixa o seu like, se inscreve lá no canal do Lúcio também, porque pô, o cara também tá aqui com a gente até agora. E o canal do cara é muito maneiro. Quem sabe no futuro traz mais desses vídeos discutindo quarta, quinta. Exatamente. E até trazendo ideias. Vai que eventualmente lançam aí um novo sistema para ler nos 5 Anéis, pegando um pouco de cada, né? Vai saber. Nossa, aí... pode ser. Então, assim, deixe seus comentários aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Seja respeitoso nos comentários, por favor, tá? E, enfim, deixa sugestão de vídeo pra gente gravar se você tem mais algum aspecto que de repente você gostaria de ver, comparar a quarta com a quinta, de repente a gente convence o Lúcio a participar aqui de novo. Ou a gente participa lá, não sei, você vai ter que se inscrever lá e aqui pra acompanhar e saber. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.